Boa tarde a todos. Queremos cumprimentar com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Também apresentar-nos, sou o pastor Alexandre, da Assembleia de Deus aqui em Benfica do Ribatejo. Quero-vos cumprimentar e também, de alguma forma, em primeiro lugar, agradecer esta iniciativa do Almeirinense e também pela parte do Sr. Presidente da Câmara de Almeirim, por nos darmos esta oportunidade de chegarmos mais perto da nossa comunidade. Apesar de estarmos longe uns dos outros fisicamente, estamos perto em espírito. Acreditamos e queremos partilhar esta palavra e também a celebração que costumamos fazer. Queremos compartilhar um bocadinho com cada um de vocês e por isso vamos ouvir uma parte que os jovens da igreja vão partilhar a nível musical com cada um de nós para abençoar os vossos corações e depois também ter uma breve mensagem para compartilhar com todos, para que Deus abençoe os vossos corações e console neste tempo de dificuldade em que estamos longe uns dos outros. Que Deus vos abençoe ricamente.
Vens quando eu te chamar, toda vez que eu chorar, minhas lágrimas serão colhidas por um Deus fiel. Então vou te chamar e em teus braços me entregar. A tempestade vai passar, pois confio no meu Deus fiel. Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Posso crer, meu Deus é um fogo que me defenderá. Deus fiel. Hoje podes curar e demônios expulsar, se eu apenas confiar no poder de um Deus fiel. Louvarei até chegar o dia em que o Senhor virá, o inimigo cairá diante do meu Deus fiel. Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Posso crer, meu Deus é um fogo que me defende. Deus fiel, Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Posso crer, meu Deus é um fogo que me defende. Eu sei, tu és meu e eu sou teu, e eu sou teu. Eu sei que és fiel, sempre, sempre. Deus fiel,
és fiel. A nossa mensagem é o facto de acreditarmos que Deus é fiel. Independentemente das circunstâncias ou dos acontecimentos, nós acreditamos que Deus é fiel. Deus é fiel não a cada um de nós, principalmente, mas que Deus é fiel à sua palavra. E muitas vezes as pessoas têm esta ideia da fidelidade de Deus, que Deus é fiel independentemente daquilo que eu faça, mas aquilo que a Bíblia é clara é que Deus é fiel àquilo que Ele diz. E eu gostava de compartilhar uma palavra com vocês que se encontra no livro de Jó. E para percebermos alguns acontecimentos, Jó é um livro muito conhecido, e é um livro conhecido por causa do sofrimento de um homem. E se nós estivéssemos do ponto de vista de Jó, haveríamos coisas que não iríamos entender, que não iríamos perceber. Isso foi o que aconteceu com este homem. Ele estava a sofrer, mas ele não tinha conhecimento da razão pela qual ele sofria. Quando nós olhamos para o livro de Jó, percebemos e entendemos o que está a acontecer. Mas Jó não estava nessa posição. Ela estava na posição de alguém que sofre sem saber o acontecimento. E eu gostava de compartilhar isso com vocês. E nesta história que nós encontramos no livro de Jó, nós encontramos 3 personagens neste livro. A pessoa de Jó, Deus e Satanás. E estas 3 personagens vemos que elas interagem. E uma das coisas que nós encontramos aqui são que cada uma destas 3 personagens elas agem de forma diferente. Em primeiro lugar, Jó é descrito pelo próprio Deus como um homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desviava do mal. Então é o próprio Deus que diz que pessoa é Jó. Então Jó é apresentado por Deus como íntegro, reto, temente a Deus e uma pessoa que se desviava do mal. No versículo 3 do primeiro capítulo diz que Jó também era uma pessoa muito rica, ou seja, ele era um dos homens mais ricos no Oriente. Então Jó tinha tudo para dar certo. Então ele era uma pessoa íntegra, reta, temia a Deus, desviava-se do mal e também era muito rico, uma das pessoas mais ricas. Mas independentemente de tudo isso, alguma coisa menos boa aconteceu com Jó. Enquanto nós falamos da história de Jó, a Bíblia relata-nos o que aconteceu, mas que Jó não podia ver. E aquilo que aconteceu é um acontecimento que a Bíblia relata que se deu no céu. E eu gostava de compartilhar esse acontecimento. Diz lá, a Bíblia, no versículo 6 do capítulo 1, diz: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, e então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó teme de balde a Deus? Por acaso não o cercaste com uma sede a ele, à sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e os seus bens multiplicaste na terra. Estende, porém, a mão, toca em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, nesta passagem nós vemos que Satanás diz que Jó é apenas um homem fiel a Deus, que ele teme a Deus, porque Deus o tem abençoado muito, porque Deus lhe tem dado uma família extraordinária, porque tem-lhe dado muitos bens, e é por isso que ele realmente ama a Deus. Porque se a sua vida corresse mal, se as coisas se invertessem, então, com certeza, Jó iria blasfemar do nome de Deus. E, tendo isso em vista, e olhando para Jó, Deus conhece cada um de nós, e conhecia sem dúvida Jó. Deus deu esta oportunidade a Satanás de provar a Jó. Mas o que nós podemos compreender é que Deus está no controle de todas as coisas. E aquilo que Deus diz a Satanás é: olha, tu podes fazer o que tu quiseres com as coisas dele, mas nele não podes tocar. Ou seja, Deus colocou um limite àquilo que podia acontecer na vida de Jó. Isso mostra-nos claramente que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle das nossas vidas. Que Deus pode permitir que aconteçam coisas nas nossas vidas, mas Ele marca os limites. E nós podemos perceber isso e, de alguma forma, isso traz descanso à nossa vida. Sabendo que alguma coisa pode acontecer que não seja menos boa, mas que a nossa vida está nas mãos de Deus. Gostava de que nós pudéssemos entender essa proposta, essa ideia que Deus permitiu que acontecesse da parte de Satanás, o que é que isso provocou. Nós encontramos
na mensagem seguinte que, por resultado da intervenção de Satanás, portanto, pela permissão de Deus, em primeiro lugar, a morte dos seus servos e a perda de todos os seus animais, primeiro por assaltantes, depois pelo fogo que o próprio criado conseguiu fugir, diz que veio do céu, pelos nómadas que assaltaram. Então, Jó perdeu todos os seus bens. Tudo o que ele tinha foi perdido. Em segundo lugar, também veio outro criado avisar que tinha dado um forte vento, que a casa onde os seus filhos, todos os seus filhos estavam, caiu, e todos eles morreram, nenhum escapou. Temos que ver isto do ponto de vista de Jó. De repente, Jó perde todas as coisas que tinha, todas as suas posses. Isso já foi uma notícia terrível. Mas, de repente, a segunda notícia que Jó recebeu foi que também todos os seus filhos tinham morrido de uma só vez. Se há notícia trágica, esta é uma delas. Mas é interessante percebermos uma coisa, e é esta que eu gostava de chamar a vossa atenção. O que é que nós diríamos diante destas notícias? Como é que nós ficaríamos? Qual era o nosso sentimento em relação a Deus? Como ficávamos em relação a Deus se soubéssemos que, de repente, tudo o que nós tínhamos acabávamos por perder, e até os nossos filhos, aquilo que nós mais amávamos, também acabávamos por perder? Qual seria a nossa resposta? Como ficaríamos? É isso que nós vamos ver o que aconteceu com Jó e qual foi a sua resposta. A Bíblia diz que quando Jó recebeu esta resposta, esta notícia, a sua resposta foi: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, de repente, percebemos que, apesar de todos os acontecimentos, Jó ainda assim temeu ao Senhor, adorou ao Senhor e percebeu que se alguma coisa ele tinha ganho, tinha sido dado por Deus. E que se ele perdeu, Deus tinha todo o poder para, assim como dá, também poder tirar. Tudo aquilo que nós recebemos, acreditamos sem dúvida que é pela permissão. Deus nos dá. E também podemos perceber que aquele Deus que dá, também é aquele que Deus pode tirar. Então, aquilo que nós precisamos tirar desta primeira parte é o facto de, independentemente das circunstâncias que possam vir à nossa vida, devemos confiar sempre em Deus. Então, vimos que Jó não estava a ser castigado por a má pessoa que ele era. Jó não estava a ser castigado porque era uma pessoa péssima. Jó não estava a ser castigado porque não amava a Deus ou porque não procurava a Deus. Não foi isso. Deus não castigou Jó também. Ele foi provado. E no fim de contas nós vamos perceber uma coisa que vai acontecer com Jó que é muito importante. Encontramos na passagem seguinte aquilo que aconteceu da primeira vez volta a acontecer. A Bíblia diz no capítulo 2 e no versículo 1, novamente as mesmas palavras se repetem. Diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. O sofrimento de Jó agora foi ainda mais aumentado. Ou seja, Satanás disse que ele ainda não blasfemou de Deus, porque ele só perdeu coisas. Ele não perdeu a sua saúde. Ele não foi prejudicado nele próprio. Porque se ele fosse prejudicado nele próprio, ele acabaria por negar a Deus e blasfemar de Deus. E é interessante o que Deus diz. Deus olha para Jó e vê que, apesar de perder todas as coisas, ele mantém a sua integridade. Ele mantém-se a mesma pessoa. O meu apelo para cada um de vocês é que mantenham a vossa integridade, a vossa fé em Deus. Independentemente das circunstâncias e dos acontecimentos, a nossa fé deve permanecer. Esta é a grande lição que Jó mostra nesta primeira parte. E Deus é o próprio a dizer que, apesar de tudo aquilo que aconteceu com Jó, de perder as suas posses, perder os seus filhos, Jó manteve-se íntegro, manteve-se fiel a Deus. E isto é muito importante nós percebermos. Então nós vemos esta segunda parte. A primeira parte, Jó perdeu todas as suas possessões, Jó perdeu os seus filhos. E a segunda parte, a Bíblia diz que Satanás pediu permissão a Deus para tocar no seu próprio corpo. E é-lhe enviada uma doença. Deus apenas lhe disse que a sua vida estava
O seu corpo estava nas mãos dele, mas que lhe devia poupar a vida. Isto mostra-nos mais uma vez que a nossa vida está nas mãos de Deus e que é Deus que marca os limites e que mais ninguém pode ultrapassar os limites que Deus põe. Então, aquilo que nós vemos de seguida é que aconteceram 3 coisas. A doença, a provocação até por parte dos mais próximos e a resposta, mais uma vez, de Jó em relação a todos os acontecimentos. Diz lá o versículo 7 do capítulo 2 que então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Ou seja, é como se de repente Jó fosse apenas uma chaga, uma doença só, desde os pés à sua cabeça. Mais uma vez eu pergunto, o que faríamos nós nessa situação? Perdermos tudo, todas as nossas possessões, os nossos filhos e de repente a nossa própria saúde. Parece que se existia ainda alguma coisa que nos alegrava, isso foi-nos tirado. Perdemos a nossa própria saúde. Como reagiríamos nós? O que faríamos? É interessante ver que a pessoa mais próxima de Jó, em vez de o animar a ser fiel e continuar a ser fiel, disse-lhe que valia mais ele negar a Deus. Ele foi provocado pela sua própria mulher. Ela disse, não vale a pena confiar em Deus. Disse a sua mulher, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A sua própria mulher foi como se fosse uma provocação e disse, mas tu ainda confias em Deus depois de todos os acontecimentos? Talvez as pessoas lhe possam perguntar, mas tu ainda confias em Deus? Mesmo com tudo a acontecer à tua volta, tu ainda confias? Que a nossa resposta possa ser a resposta que Jó, mais uma vez Deus, deu-a na sua integridade. Ele respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não tocou Jó com os seus lábios. Extraordinária fé deste homem. Em momentos de dificuldade, de adversidade, este homem não perdeu o seu foco. Não perdeu a visão de Deus. E Deus olhou para ele como um homem íntegro. E a sua própria mulher pôde perceber que ainda em todas as coisas, ele se mantinha íntegro. É importante nós percebermos isso. Vivermos desta forma, integridade, não perdermos a nossa fé, independentemente das circunstâncias, mantermos a nossa confiança em Deus e naquilo que Ele pode fazer. Porque a nossa fé pode ser provada. Pode ser apenas uma prova que está a acontecer, mas nós devemos continuar a confiar no Senhor. Na conclusão desta passagem, e era isso que eu gostava de focar, é muito interessante aquilo que acontece com Jó. Jó parece que tudo vai mal com a vida dele, mas Deus abençoa sempre aqueles que são fiéis. E o que acontece é que Jó, apesar de todas as provações, todas as dificuldades, Jó ainda recebeu lá os seus amigos em casa, 3 amigos, mais tarde outro, que vieram apenas a tirar-lhe na cara que ele devia ter pecado, que devia ter feito coisas erradas, e todos vieram para dizer que Jó tinha feito tudo mal e por isso estava a receber um castigo de Deus. Mas Jó sempre se defendeu e disse, mas eu sei o que tenho sido diante de Deus. Eu tenho me esforçado por ser fiel diante de Deus. E no final de todas estas coisas, nestas interrogações que o próprio Jó acaba no fim do sofrimento por pôr diante de Deus e dizer, Senhor, mas eu fui fiel, eu esforcei-me, porque é que isto me está a acontecer? É interessante perceber que Deus responde a Jó de uma maneira extraordinária. E a verdade é que Deus nunca deixa de nos falar. Deus sempre nos responde. Mesmo nos problemas maiores, quando nós, com o nosso coração aberto, voltamos para Deus, Deus nos responde. E é interessante que Deus respondeu a Deus de uma maneira muito interessante. Ele diz assim, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tens entendimento. Quem pôs as medidas à terra, se é que tu sabes? Quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas se alegravam e jubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem cerrou o mar com portas, quando irrompeu da sua mar? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e pus ferrolhos e portas? E podíamos falar, aqui Deus de repente começa a dar um discurso para dizer tudo o que eu criei, tudo o que eu fiz, todas as criaturas, onde estavas tu quando isso aconteceu? Então Deus mostra claramente, eu sei o que tu estás a passar, mas não te esqueças que eu sou Deus. Eu fiz todas as coisas, eu criei todas as coisas e tu nem sequer existias. Então, precisamos de pensar isso. E o mais engraçado é que Jó também pensou. Jó também percebeu. E ele teve uma resposta extraordinária. Eu gostava que esta fosse também a nossa resposta para Deus. O versículo 42, gostava de finalizar, concluir com esta parte. O capítulo 42, os primeiros 6 versículos, diz assim, depois de Jó ouvir
a interrogação de Deus para ele, dizer: onde é que estavas tu? Quem és tu? Tendo em conta tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu fiz. Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conselho, sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vejam, extraordinário. Depois de ouvir, Jó responde ao Senhor e diz: Deus, agora eu entendo. Eu sei que tu podes fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. De repente, Jó percebeu que Deus tinha todo o poder nos céus e na terra e ele faria tudo o que bem entendesse e tudo o que quisesse. Ele é Senhor de todas as coisas. E por isso ele diz: Senhor, eu estou pronto. Eu falei de coisas que não entendia, falei de coisas que não percebia. E é interessante que nestes tempos que nós estamos a viver, não faltam pessoas para falar de coisas que não entendem. E muitas vezes ouvimos falar, passam notícias de todas as formas, de todas as maneiras, pessoas que falam daquelas que nós chamamos até as fake news, notícias falsas, e falam de coisas que às vezes não entendem. Falam de medicina como se entendessem, falam das doenças como se as percebessem e não as entendem. E Jó também falava de coisas que não percebia, que não entendia. Mas de repente ele percebeu que aquilo que precisava fazer era olhar para Deus. Saber o que Deus queria dizer e perceber o que Deus queria dizer. Este é o meu apelo também para cada um de vós. Confiem em Deus. Ouçam aquilo que Deus tem para dizer, porque isso é mais importante. De repente, Jó disse: eu não quero falar mais. Eu quero que tu fales e que eu possa aprender. De tudo isto, no fim de tudo, o que aconteceu é que Jó era um diamante, mas Jó, de alguma forma, era um diamante bruto. Ou seja, Jó já tinha muito valor como um diamante. Mas Jó, para ter mais valor, precisava de ser lapidado. E aquilo que aconteceu com Jó foi isso mesmo. Jó era um diamante bruto que, pela pressão de Deus, daquilo que Deus permitiu, de tudo o que veio à sua vida, Deus aproveitou para lapidar Jó. E quando Jó saiu disto, desta dificuldade, deste problema, eu gostava que acontecesse o mesmo com cada um de vocês. Gosto muito destas palavras, que muitas vezes falo delas. A resposta de Jó para Deus foi: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E quando nós passarmos por toda esta experiência, que vai passar com certeza, o meu desejo para cada um de vocês é que neste tempo se aproximem de Deus. Desejem conhecer Deus de uma forma mais profunda. Não sejam como o primeiro Jó, como o Jó em diamante bruto, que não entendia muitas coisas, que não percebia muitas coisas. E por isso ele mesmo disse: de antes eu conhecia-te, mas era de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, eu vejo de outra maneira. E o meu desejo para cada um de nós é que esta situação nos ajude a ver Deus como Ele é. Que nós possamos ver Deus da maneira certa, da maneira correta. E é interessante que quando ele entendeu isso, a Bíblia diz que eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, ele se humilhou e disse: Deus, perdoa-me porque realmente eu falava de coisas que não entendia. Agora eu sei quem Tu és. O meu desejo para cada um de vós é que se voltem para Deus, procurem Deus neste tempo, busquem Deus, e Deus pode transformar a vossa vida. Deus pode vos transformar em diamantes lapidados, ainda mais valiosos, pela ação que Deus pode produzir nas vossas vidas. Sabem, para terminar, esta história acaba de uma maneira extraordinária. Começa de uma maneira muito difícil, mas acaba de uma maneira extraordinária. No versículo 10 do último capítulo diz: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Ou seja, isto mostra-nos claramente que Deus sempre recompensa e abençoa aqueles que são fiéis. Nós não vamos ler tudo, porque demoraríamos muito tempo. Mas é interessante perceber que Deus deu o dobro de tudo aquilo que Jó tinha perdido. Todos os seus bens materiais, Deus deu-lhe em dobro. E é interessante que a Bíblia diz que Deus voltou-lhe a dar 10 filhos. E diz que as suas filhas eram as mulheres mais bonitas de todo o Oriente à face da terra. Ou seja, Deus abençoou a Jó sobremaneira. Ou seja, se Jó já era um homem que temia a Deus na sua integridade, quando ele passou pela dificuldade e pelo problema, isso apenas serviu para ajudá-lo a confiar ainda mais no Senhor e a saber que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Confie em Deus. Busque Deus. Porque Deus é aquele que abençoa, ajuda e vai dar um fim maravilhoso e extraordinário àqueles que confiam nele. Deixe
este apelo, para que Deus possa abençoar ricamente as vossas vidas. Procura Deus conhecê-lo a cada dia das suas vidas e assim possa ter a mesma experiência de Deus. Não apenas ouvir falar de Deus, mas conhecer Deus de verdade, como se o visse com os seus próprios olhos. Antes de terminar, eu gostava de fazer uma oração. Orar pela nossa nação, por tudo o que está a acontecer à nossa volta, por aqueles que estão a servir na linha da frente, para que Deus possa abençoar e guardar nestes tempos difíceis. Vamos orar a Deus para que Deus possa ajudar a cada um e também abençoar as vossas vidas. Bendito Deus e Pai, nós te queremos louvar ao Senhor nesta tarde, dar-te a honra, a glória e o louvor que tu mereces e saber, Deus, que tu estás acima de todas as coisas. Tu és um Deus soberano e a tua mão está sobre todas as coisas. Como vemos nesta história de Jó, nesta história bíblica, Senhor, podemos ver que tu és fiel e que tu estás sobre todas as coisas e tu és poderoso. E não há nada, Senhor, que tu não possas fazer ou permitir fazer. Por isso as nossas vidas estão nas tuas mãos, Senhor. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos e confiamos naquilo que tu vais fazer. Entregamos a nossa nação, o nosso país, nas tuas mãos, acreditando que tu és um Deus misericordioso, és um Deus que ama, e como a tua palavra diz que tu não tens prazer na morte do ímpio, mas pelo contrário, a tua vontade e o teu querer é que todos se salvem. Colocamos a nossa nação nas tuas mãos, Senhor, para que abençoes e para que nos livres desta praga que nos assola neste momento. Abençoa aqueles que estão na linha da frente, ó Senhor, todas as autoridades, Senhor, as forças policiais, militares, ó Senhor, os profissionais da saúde. Abençoa aqueles, ó Senhor, que estão nos hospitais, aqueles que estão infectados, ó Senhor, e consola também as famílias daqueles que perderam os seus entes queridos, Senhor. Abençoa e ajuda a cada um. E pelo mundo fora, Senhor, estende a tua mão. Assim como tu terminaste com as pragas do Egito, Senhor, tu tens o mesmo poder para hoje terminar com qualquer praga que possa surgir. Senhor, como povo, queremos clamar-te, queremos rogar pela tua misericórdia, para que tu abençoes e estendas a tua mão sanadora, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar ricamente cada um de vocês e queremos que esta palavra fale aos vossos corações e abençoe cada um de vocês. Deus abençoe ricamente e obrigado mais uma vez ao Jornal Almeirinense e também ao Sr. Presidente da Câmara por esta boa iniciativa. Deus abençoe ricamente a todos.